Você já percebeu que sempre que o assunto é namoro, casamento ou vida amorosa surgem entrevistas do BTS, o clima muda completamente? Eles riem, desviam, respondem com humor, mudam de assunto ou simplesmente ficam em silêncio. Mas aqui vai a pergunta que quase ninguém faz. E se eles já tiverem contado muito mais do que imaginamos? Só que nas entrelinhas. Hoje nós vamos falar sobre romance e BTS. Mas não do jeito óbvio. Não é sobre expor ninguém. Não é sobre inventar teorias malucas. É sobre analisar comportamentos, entrevistas, letras de músicas, padrões emocionais e momentos que, quando colocados juntos, revelam algo muito maior. Porque quando se trata de amor, o silêncio também comunica. Quando o BTS debutou em 2013, sob a então pequena Big Hit Entertainment, a indústria do K-pop ainda operava sob regras rígidas e quase invisíveis. Existia uma expectativa clara de pureza. Ídolos deveriam parecer disponíveis, focados apenas na carreira, emocionalmente dedicados aos fãs. Namorar não era oficialmente proibido em todos os casos, mas era fortemente desencorajado, especialmente nos primeiros anos. A imagem precisava ser controlada. A narrativa precisava ser limpa. Só que estamos falando de 7 jovens que estrearam na adolescência e entraram na vida adulta diante das câmeras. 7 homens que cresceram sob pressão extrema, fama global e responsabilidade gigantesca. A probabilidade de que nenhum deles tenha vivido romances reais ao longo desses anos é praticamente inexistente. Então por que quase não sabemos nada? Talvez porque eles nunca negaram, eles apenas não confirmam. E existe uma diferença enorme entre negar e preservar. Quando analisamos as letras do grupo, principalmente nas fases mais introspectivas, encontramos emoções que não parecem superficiais. Love is Not Over, The Truth Untold, Outro, Hair, House of Cards. Existe ali uma maturidade emocional que vai além da fantasia adolescente. Quando RM escreve sobre arrependimento, sobre não ter sido suficiente, sobre amar alguém no momento errado, isso não soa como imaginação. Ele mesmo já disse diversas vezes que escreve com base em emoções reais. Nem sempre são experiências literais, mas são sentimentos vividos. E sentimentos dessa intensidade normalmente vêm de experiências concretas. RM carrega um perfil de alguém profundamente reflexivo. Ele já falou sobre solidão mesmo cercado por milhões de pessoas. Já falou sobre pressão, sobre dúvidas internas, sobre quase desistir do grupo em momentos delicados. Agora imagine viver tudo isso e ainda tentar sustentar um relacionamento amoroso. A mente de um líder que carrega o peso de uma geração inteira dificilmente seria emocionalmente leve em um romance. Talvez parte da maturidade dele venha justamente de amores que não sobreviveram à responsabilidade. E então temos V. Ele já confessou no passado que teve várias ficantes, mas que nunca manteve algo por muito tempo, chegando a comentar que nunca teve um relacionamento que durasse mais de 20 dias. À primeira vista, parece desinteresse ou imaturidade. Mas quando observamos suas escolhas musicais, as canções que recomenda, as composições que gosta, o padrão é sempre o mesmo: nostalgia, intensidade, melancolia. V fala muito sobre sentimentos profundos, sobre conexões que marcam, sobre memórias que ficam. Existe um contraste interessante aí. Alguém que diz não ter tido relações longas, mas que demonstra uma sensibilidade quase dolorosa quando o assunto é amor. Talvez o problema nunca tenha sido sentir pouco, mas sentir demais. Talvez idealização seja o padrão. Talvez ele se apaixone rápido, intensamente, e perceba que a realidade não acompanha o sonho. Já Jungkook revelou em American Hustle Life que não pensava em se casar. Ele era muito jovem na época, claro. Mas o detalhe interessante é que ele nunca disse que não queria amar. Pelo contrário, ele já comentou em outras ocasiões que imagina alguém que cuide dele, que cozinhe, que compartilhe o cotidiano. Isso não é rejeição ao romance. É medo da formalidade, da responsabilidade definitiva. Jungkook sempre demonstrou ser extremamente leal e protetor com quem ama. Amigos, membros, equipe. Quando ele cria vínculo, ele se entrega. Isso levanta uma pergunta inevitável. Se ele se apaixonasse de verdade, ele tornaria público? Ou protegeria essa pessoa com todas as forças, mantendo tudo absolutamente privado? J-Hope já compartilhou uma lembrança específica, uma música do Dynamic Duo que o fazia recordar da ex-namorada.
Ele contou que foi trocado e que a música tocou logo após o término. O interessante não é o fato de ter tido uma namorada. É a forma como ele contou. Não havia amargura. Havia carinho. Havia memória. Isso mostra que antes do palco, antes dos estádios lotados, existiu um jovem que amou, que sofreu e que guardou essa experiência como parte do crescimento. Jim talvez seja o mais direto quando o assunto é futuro. Ele já mencionou que quer casar e ter filhos. Fala sobre isso com naturalidade, quase como se fosse a coisa mais comum do mundo. E talvez seja. Talvez a diferença seja que alguns veem romance como risco para a imagem, enquanto outros veem como parte inevitável da vida adulta. Mas o ponto central aqui não é descobrir com quem, quando ou como. É entender o padrão. O BTS construiu uma narrativa onde o amor principal sempre foi direcionado ao ARMY. A conexão emocional com os fãs é intensa, profunda e muitas vezes descrita em termos quase românticos, no sentido de entrega, exclusividade emocional, promessa de permanência. Isso cria uma dinâmica complexa, porque quando o público sente que ocupa o espaço principal no coração do artista, qualquer romance real pode parecer uma quebra de expectativa, e talvez seja por isso que o silêncio é tão estratégico. A indústria mudou, a empresa cresceu e se transformou na HYBE. O BTS se tornou gigante demais para seguir todas as regras antigas. O mundo amadureceu, parte do fandom também, mas ainda existe uma tensão invisível quando o assunto é relacionamento. Alguns fãs acreditam que eles sacrificaram amores pela carreira. Outros acreditam que vivem romances secretos extremamente bem protegidos. Existe ainda quem pense que eles simplesmente aprenderam a separar radicalmente vida pessoal e profissional, criando uma blindagem quase impenetrável. Qual dessas versões é verdadeira? Talvez todas, porque a verdade raramente é simples. Talvez tenham existido relacionamentos que começaram intensos e terminaram por falta de tempo. Talvez tenham existido paixões impossíveis por causa da agenda. Talvez existam histórias que nunca saberemos, e talvez não devêssemos saber. Há também algo que quase ninguém comenta: a solidão do sucesso. Quanto maior a fama, mais difícil confiar. Quanto maior a exposição, maior o medo de usar alguém como escudo ou de ser usado por interesse. Quando você é um dos homens mais famosos do planeta, como saber se a pessoa está ali por você ou pelo que você representa? Essa dúvida pode ser suficiente para transformar qualquer romance em um campo minado emocional. E então, chegamos à pergunta mais honesta de todas. Por que precisamos saber? Existe uma linha muito tênue entre curiosidade e invasão. Eles sempre foram transparentes sobre emoções, sobre inseguranças, sobre saúde mental, sobre crescimento pessoal, mas nunca prometeram abrir a vida íntima. Talvez o maior romance da história do BTS seja com a própria música, com o palco, com a arte que os conecta ao mundo inteiro. E talvez, justamente por isso, os romances reais, se existirem ou existiram, precisem permanecer longe dos holofotes para sobreviver. No fim, o mistério não enfraquece a conexão, ele fortalece, porque permite que cada fã projete sua própria interpretação, sua própria teoria, sua própria esperança. E talvez essa seja a estratégia mais inteligente de todas. Não confirmar, não negar, apenas viver. Agora eu quero saber de você. Você acredita que algum membro já viveu um grande amor secreto que marcou profundamente sua trajetória? Ou acha que a carreira sempre foi prioridade absoluta, acima de qualquer relacionamento? Você acha que o BTS um dia vai assumir publicamente um namoro sem medo das consequências? Ou acredita que o silêncio continuará sendo a escolha mais segura? Comenta aqui embaixo. Eu quero ler cada opinião, cada teoria, cada percepção. Porque quando o assunto é BTS, a conversa nunca termina. Ela só evolui.